Viver emoções negativas faz parte. Sabe aquela famosa positividade tóxica? É bem dela que a gente vai falar. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso precioso canal. Eu sou a Mayla, sou psicóloga clínica, sou da abordagem analítica, né? Ou seja, a psicologia complexa, a psicologia de Carl Gustav Jung. Hoje eu queria trazer para vocês uma reflexão. Sentir não é doença. Pensando numa vida ideal, né, ou seja, a vida que nós planejamos, aquela vida onde tudo é perfeito, tudo é felicidade, aquela vida realmente ali que está no plano da fantasia. A gente vem vendo uma popularização dessa valorização das emoções positivas, indo uma busca constante por prazeres e por felicidade, e que seja sempre nessa linearidade, ou seja, uma coisa que não acontece na vida real. Então tem essa diferença entre a vida ideal e a vida real, que é a vida cotidiana, é a vida de todos os dias. O que será que acontece quando a gente supervaloriza essas emoções positivas, essa performance, essa imagem que eu gosto de reproduzir na internet ou para as pessoas ali que me são próximas, e o resto das emoções que são do viver humano, para onde elas vão? A tristeza, as emoções que a gente costuma deixar lá debaixo do tapete, né? Quem sabe uma vez ali ou outra eu vou lá dar uma olhadinha, no máximo passo um paninho ali em volta, né, para não aparecer pro resto do mundo. O que acontece, né, com essa sujeira que fica aí debaixo desse tapete? E as emoções que são inerentes do viver? Tristeza, raiva, frustração, decepção, angústia, medo, insegurança. Ou só porque você posta sempre que você tem uma rotina super controlada, super balanceada, que você tem um super desempenho no seu trabalho, que você tem um super engajamento, uma super valorização das suas redes sociais. Isso é promessa de felicidade? Acho que não. Então hoje a minha pergunta vai para você. Será que a gente precisa valorizar somente as emoções positivas? Então é isso, pessoal. Queria falar um pouco sobre o reconhecimento das nossas emoções. Talvez aquilo que ninguém quer ver é aquilo que mais precisa ser valorizado dentro da gente. É aquilo que precisa de um olhar. Nós vivemos nessa ambivalência da vida, né? Picos de baixa, picos de alta. E tanto lá em cima quanto lá embaixo tem muito pra gente aprender. Se eu sinto tristeza, se eu sinto angústia, que é um assunto que, em geral, nós não gostamos muito de conversar, como que eu lido com essas emoções? O que elas querem nos dizer? Ninguém quer sentir essas emoções. A gente gostaria de ser feliz o tempo todo, de ser positivo o tempo todo, a gente gostaria de viver em certo patamar de vida, de empenho, de motivação, de criatividade. Mas se a gente não fala desses outros estados da vida, com quase ninguém, o que acontece aqui dentro da gente? Só uma pergunta sincera. Você pode comentar nos comentários, você pode responder para si mesmo, ou você pode simplesmente passar e falar, opa, aqui não é comigo, eu quero falar da positividade. Então, o que acontece com a vida quando a gente ignora por tanto tempo essas emoções que são inerentes do viver? O que acontece nesse tapete? Quando a gente joga tanta sujeira lá, e depois o tapete fica lá, eu viro as costas e finge que não vejo? Ou daqui a pouco começa a criar pestes, começa a criar rato, barata, e assim eu deixo? Bom, não sei. Não sei. Essa é uma pergunta muito individual de cada um, né? Então, olhemos um pouquinho debaixo desse tapete. O que tem por lá? Faz tempo que eu não faço uma faxina. A gente precisa dar uma invertida nas coisas, né? Uma invertida no sentido de falar do que tá por baixo também, não só do que tá por cima, sabe? Falar só sobre o que você precisa fazer pra ter uma rotina X, pra ter disciplina, pra ter não sei o quê. Será que é só isso que move a vida? Será que é só isso que é cobrado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? O que acontece no meu trabalho? O que acontece na minha escola, na minha faculdade? O que acontece na minha família? No seio da minha família? O que acontece com meus filhos, com meus netos? O que acontece? Quem sou eu nesse meio? Como eu tenho me relacionado com a minha própria sombra? Com aquilo que tá ali, mas eu não tô vendo, porque eu tô sempre olhando pra lá. Mas tá ali. Não vai embora. É isso, pessoal. Deixe seu like, curte, compartilha, se inscreva. Dê sugestões de tema que ajuda muito a gente a estar pensando sobre os próximos passos, sobre temas mais populares, atuais. Tô passando umas crianças aqui e tal. Esqueci.